Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro que veio pela Tag Inéditos agora no mês de agosto. Escritores e Amantes da Lily King. Esse aqui é o terceiro livro que vem pela Tag Inéditos, que traz como protagonista um escritor ou um aspirante a escritor. O primeiro foi Uma Escada para o Céu, do John Boyne, e o segundo foi A Vida Secreta dos Escritores, do Claire Mus. Provavelmente eu tô pronunciando os nomes errados, porque são todos estrangeiros, principalmente desse segundo, que é francês. Mas esse aqui foi o único que trouxe aspectos da vida dos escritores que eu consegui me identificar um pouco. Cassie, a nossa protagonista aqui, ela é formada em escrita, tem pós-graduação em escrita criativa e tudo mais, e ela tá trabalhando faz 6 anos no seu primeiro romance. E ela divide o tempo entre a escrita, que tá um pouco travada, tá um pouco ali enroscada, que ela não consegue dar continuidade, com passear com o cachorro do Adam, que é o seu senhorio, de quem aluga a garagem que ela mora, e também trabalhar em um restaurante em turnos, assim, às vezes até duplos. Há muito acontecendo na vida da nossa protagonista, além disso. Ela precisa lidar com o luto, a mãe dela faleceu tem pouco tempo, e elas eram muito próximas, elas eram muito amigas, então a Cassie sente muita falta dela, muita mesmo. O irmão dela mora muito longe, ele não é uma pessoa muito constante na sua vida, nem muito presente, assim. Ela mantém distância do seu pai, porque ele foi bem babaca com ela quando ela era mais nova, e também tem algumas outras questões que faz com que ela prefira manter a distância desse homem. Ela passou por um romance que foi bem avassalador, meu Deus do céu, na sua vida, e ela tá enfrentando alguns problemas de saúde. No meio disso tudo, ela conhece o Silas e o Oscar, dois escritores por quem ela começa a desenvolver uma determinada quedinha ali. Um deles é mais novo, é um pouco instável e ainda não tem nada publicado, enquanto o outro é viúvo, tem 2 filhos pequenos, é um best-seller já e tem pra ela uma rotina praticamente pré-estabelecida. Confesso pra vocês que no início eu não tava gostando muito da leitura. Eu achei que ia ser mais um livro que ia trazer protagonistas autores bastante excêntricos e que eu não ia conseguir aproveitar nada a leitura, porque assim, Uma Escada para o Céu vai trazer como protagonista uma pessoa, um cara que passa por cima de tudo para atingir o seu objetivo. E ele mostra alguns aspectos da vida dos escritores que é bastante glamuroso, coisa que não condiz com a realidade brasileira. Mas muito desses livros não condiz com a realidade brasileira, né? O segundo, que é A Vida Secreta dos Escritores, é na verdade um thriller. Tem assassinato, tem um monte de coisa envolvendo e o que menos fala, na verdade, é a construção da história, é o fato de ser um escritor ali, né? Isso tem a ver com a história, claro, mas não é o principal, na verdade. Então, até um determinado ponto desse livro aqui, eu tava achando que os leitores iam ler esses livros, né, como que tem como protagonistas escritores, iam achar que todos os escritores eram essas pessoas excêntricas, essas pessoas esquisitas, sabe? E eu achar que todo mundo era assim, tipo, o autor é um, sei lá, um alienígena, um extraterrestre que não age de forma coerente. Só que eu preciso me lembrar também que esses livros, eles falam sobre pessoas de outros países, né? Que têm manias e costumes bem diferentes da gente aqui no Brasil. Então, não é só escritores excêntricos, mas são escritores americanos excêntricos. Aí talvez faça um pouco de sentido. Mas enfim. Outro ponto que estava me incomodando um pouco aqui, desde o início, e isso me incomodou até o final, é a forma seca como a escritora escolheu contar a história. Ela narra no presente e isso me incomoda um pouco. Na verdade, histórias narradas no presente sempre me incomodam um pouco, mas eu tendo a acostumar com a narrativa, conforme ela vai acontecendo. Só que tem alguns momentos aqui que a escritora, ela fala assim: eu ando, eu sento, eu como, eu bebo, beijo, e vem fala, e abraço e fala. É tudo muito mecânico, tem algumas coisas muito mecânicas aqui, alguns momentos muito mecânicos. E isso me incomodou bastante durante a narrativa. Fez o livro ficar seco, cortado e me distanciou da obra.
Sempre que eu tava me envolvendo com a personagem, sempre que eu tava ali me envolvendo com os problemas dela e com o que tava acontecendo com ela, vinha alguma cena assim, e isso me afastava do livro, isso me tirava de dentro do livro e me fazia olhar ao redor e, nossa, eu tô lendo um livro, sabe? É porque a gente gosta de entrar dentro da história e se sentir como os personagens, de vivenciar tudo aquilo que eles estão vivenciando e aprender junto com eles. Mas, infelizmente, essa forma como ela escolheu contar essa história me incomodou um pouco nesse sentido. Essa história se passa em 1990 e a nossa protagonista mora em Boston, uma cidade onde tem muito escritor, muita gente famosa, e ela aparentemente trabalha em um restaurante que é de classe alta, um restaurante assim mais chiquetoso, porque sempre tem algum artista, sempre tem alguém ali que ela comenta que é famoso e tudo mais. E várias pessoas dessas, é óbvio, são escritores. Uma das melhores amigas dela é escritora também, e ela frequenta eventos literários, ela frequenta leituras de livros em biblioteca, oficinas, cursos e como é que chama outro negócio que eu acho legal? Retiros de escrita. Fora isso, a autora também faz com que a personagem fale sobre a sua rotina de escrita, fale sobre estrutura de escrita de uma forma bem legal, de uma forma bem interessante. Então ela comenta sobre plot, sobre narrativa, sobre estrutura, sobre personagem. Ela faz algumas críticas a livros que provavelmente a autora também já deva ter lido, e às vezes até seja a opinião da autora também, não sei. Mas ela faz com bastante propriedade. E eu confesso que essas partes foram as que mais me encantaram, foram as que mais eu gostei de ler em todo o livro. Óbvio, isso me afastou muito da nossa realidade brasileira aqui, que é muito diferente, mas também me deixou apaixonada por tudo que a gente poderia ter, mas a gente não teve, sabe? Aquela saudade do que a gente ainda não viveu. É bem isso. Como eu comentei com vocês, a realidade dos escritores brasileiros é muito diferente dos escritores americanos e provavelmente de alguns outros países também que tem essa parte da literatura mais amadurecida ali no meio da sociedade. E assim, eu já tinha uma certa noção de que a realidade do escritor americano, principalmente do escritor americano, é muito diferente da nossa, mas ver isso acontecer aqui no livro parece que concretizou isso pra mim. E assim, me deixou muito triste, porque a gente não tem nenhum terço do que eles têm lá, sabe? Esses retiros de escrita, agentes literários, cursos e inclusive cursos dentro das escolas voltados para o desenvolvimento de narrativa, para a estruturação de um romance mesmo. Em comparação a tudo que eu li aqui, parece que nós estamos apenas engatinhando, sabe? Os primeiros passos para a profissionalização do escritor aqui no Brasil está sendo dado agora. A gente tem agentes literários, mas ainda são poucos, sabe? É muito pouco que a gente tem. A gente tem autores brasileiros sendo publicados por grandes editoras de uma forma tradicional, mas a gente comparar com a quantidade de escritor que tem escrevendo e publicando de forma independente ainda é muito pequena. Nossos leitores, em grande parte, preferem livros traduzidos do que livro escrito na sua língua materna, sabe, no seu idioma materno. E isso reflete diretamente na quantidade de autor brasileiro que as editoras resolvem investir, que as editoras investem. Porque, querendo ou não, gente, isso aqui é um mercado. Tá? Assim como o mercado, a gente tem que falar de dinheiro. Tudo envolve dinheiro. A publicação de um livro envolve muito dinheiro. E editora nenhuma vai publicar, vai investir em um produto sem uma garantia de retorno. Então eles preferem trazer livros de fora, publicar livros de fora, que normalmente sai muito mais caro financeiramente falando, mas que a garantia de retorno desse dinheiro investido é muito maior do que publicar um escritor brasileiro completamente desconhecido, porque grande parte da população brasileira que lê tem preconceito, sim, com a literatura brasileira, tá? Muitos acham que é tão ruim quanto um único livro que eles leram na vida, ou, eu não gosto de ler João no livro, eu gosto de ler John no livro. Então, assim, tem muito disso, muito disso ainda envolvido, e isso reflete diretamente na quantidade de livros
publicados por editoras brasileiras de escritores brasileiros. Não tô dizendo que é totalmente culpa, né, de nós, leitores, não é só isso. Também seria culpa minha, porque a quantidade de livro estrangeiro que eu leio hoje é muito maior do que de livro brasileiro. Mas eu tô dizendo que reflete, sim, que uma parcela desse comportamento é culpa dos leitores. E uma outra parcela dessa culpa também é dos escritores. Porque assim, eu já vi muito escritor torcer o nariz para cursos profissionalizantes de escrita, para cursos de escrita criativa, para mentor literário, porque eles confundem profissionalização com estilo. Ah, porque fulano vai mexer no meu texto, vai mudar o meu estilo. Ele não sabe nem o que é estilo. Muitos autores não aceitam críticas às suas obras, aos seus livros, e eles carregam os seus livros como se fossem seus filhos, sabe? E não um produto passível de melhoria. Fora que produzir um livro, publicar um livro, né, assim como a gente tá vendo aqui hoje, físico, bonitinho assim, é muito caro, envolve muito dinheiro. Desde revisão, copydesk, mentor literário, diagramação, capa, impressão e distribuição são valores absurdos, é um valor muito alto. Valor esse que muitos autores não têm para investir. Ou preferem contratar profissionais duvidosos e fazer um serviço meia boca e publicam de qualquer forma. Aí cai naquela situação de que o leitor vai pegar um texto desse, vai ler, vai achar ruim, né? Vai achar péssimo, mal produzido, mal desenvolvido, e aí ele não vai querer mais saber da literatura nacional, porque ele não quer arriscar o dinheiro dele, que é suado, convenhamos, né? Que livro hoje tá caro, o livro não tá barato, e aí ele prefere não arriscar o dinheiro suado dele em outro livro brasileiro. Aí a gente tem mais um problema nisso aqui tudo. A gente tem pessoas querendo dar o golpe em outras, pessoas que abrem editoras simplesmente para dar golpe em escritor que tem o sonho de publicar o livro. Aí o escritor vai, paga um absurdo para ter esse livro publicado, aquela pessoa enfia o dinheiro no bolso, some, desaparece e dá um golpe ou entrega um serviço extremamente porco, extremamente mal feito. Bem, não dá para colocar todos os problemas do mercado editorial brasileiro, do mercado literário brasileiro aqui num único vídeo, até porque eu também não entendo de tudo, né? Meu entendimento ainda não é completo, não é amplo. Eu nunca tive próxima a uma editora grande, por exemplo. O conhecimento que eu tenho disso é de algumas palestras, de alguns podcasts, de alguns cursos que eu já vi, que já fiz com outras pessoas, né, que falam a respeito disso. Então eu imagino que tenha outros pontos que poderiam ser apresentados por pessoas que têm uma vivência maior do que a minha ou diferente da minha, né? E pra gente conversar mais sobre isso. Isso aí é inclusive um assunto que eu adoraria bater papo, que eu adoraria conversar. E eu resolvi fazer tudo isso, fazer esse discurso todo aqui pra vocês, porque eu fiquei assim, sabe, com um coração partido de ler esse livro. Porque eu gostei muito de toda essa parte, principalmente ali da parte final, que tem a parte de uma escola, e que tem palestras e cursos e tal. Foi muito interessante ver isso tudo. E foi muito triste saber que isso não existe aqui no Brasil, sabe? Foi muito, muito triste. Eu, inclusive, já tentei algumas vezes ir em escolas aqui da minha cidade falar sobre literatura, falar sobre escrita, falar sobre ser escritor. E eu simplesmente não tive abertura por parte das escolas e da prefeitura. Então, assim, é muito triste, sabe, ver isso. É muito, muito triste. Bem, vamos voltar aqui pro livro. O romance não foi uma coisa que me conquistou. Confesso que teve um determinado ponto que eu tinha me escolhido, eu tava torcendo pra alguém, porque ela vive um triângulo amoroso. Ela sai ao mesmo tempo com o Silas e ela também sai com o Oscar. E os dois são muito diferentes, a vida que os dois levam é muito diferente. E teve um momento que eu tava torcendo por um deles. Mas a parte da escrita, como eu falei pra vocês, tinha me conquistado muito mais dentro dessa história. Então eu só queria que ela voltasse pro livro dela e que ela deixasse os dois chupando o dedo. Falando das partes da escrita, ela passa por momentos de muita ansiedade, por não estar conseguindo dar continuidade da forma como ela gostaria ao seu livro. E tudo ao redor dela não colabora para que ela consiga se concentrar e realmente fazer aquilo fluir. São tantas coisas para pensar, tantos problemas para resolver e tantas pessoas para dar atenção, sabe? Que ela chega em um momento assim de puro desespero realmente. E
Meu coraçãozinho ficou apertado junto com a personagem, porque foi uma coisa que eu me identifiquei. Eu me vi em muitos momentos ali, sabe? De desesperança, de cobrança comigo mesma, de falta de inspiração e de não saber como continuar. E as coisas ao meu redor, ao redor dela também, estarem consumindo tanto dela e de mim que não sobra muito. No fim, eu acabei dando 4 estrelas pro livro, só por causa dessas partes da narrativa seca que me distanciaram da história, que me causaram certo estranhamento e acabaram esfriando muitas cenas que poderiam ter sido mais envolventes, mas não foram. Talvez tenha sido proposital, talvez, mas particularmente eu acabei não curtindo. Me distanciei dos personagens, me distanciei daquele momento que eles estavam passando. Aquilo me tirou de dentro da história e eu particularmente não gostei. Então por isso que eu acabei dando só 4 estrelas. Escritores e Amantes vai ser publicação da editora Tordesilhas. Então, pra quem ficou curioso, aqui eu consegui colocar o selinho dela. Pra quem ficou curioso, pra quem gostou da premissa da história, já pode ficar de olho nas redes sociais da editora. E a tradução ficou por conta da Laura Folgueira. Na edição da Tag, ele tá com essa capa, que eu achei bem bonitinha. É uma capa desenhada, né? Bem legal. A diagramação dele é uma diagramação simples, uma diagramação básica. Tá assim, ó, como vocês podem ver, inclusive dessa vez começou nessa página aqui, o que não é muito normal, normalmente começa na de cá, né? Mas tá aqui. A diagramação dele tá assim, bem basicona. Aqui na parte de trás a gente não tem a foto da autora, só dentro da revistinha, que a gente tem várias fotos dela, na verdade, tem a entrevista, fala um pouco mais sobre a protagonista, fala um pouco mais também sobre outras... Acho que ele traz dicas de outras obras nessa mesma pegada, sempre traz... Ah, não, dessa vez eu esqueci. Dessa vez, ao invés de trazer dicas sobre outras obras nessa mesmo estilo, nessa mesma pegada, coisa que normalmente acontece na revistinha da Tag, ele trouxe algumas entrevistas com escritores brasileiros. Olha que legal. Eu tinha esquecido desse ponto. Eu tinha visto quando eu fiz o unboxing. Eu gostei muito, principalmente por causa da Carol Kiovato aqui, que é uma das minhas escritoras favoritas. Tem também o Vitor Bonini, que eu li um livro dele e gostei bastante. E essa aqui é a autora, essa aqui é a escritora do livro, então, com a entrevista dela. Na edição da Tag, o livro ficou com 301 páginas, não tem agradecimentos da parte de final, então não sei se quando sair pela editora vai ter alguma coisa extra ou não, mas pela Tag ele ficou com 301 páginas. Esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. E me desculpem pelo desabafo sobre o mercado literário. Eu queria muito que o nosso mercado literário, nosso mercado editorial fosse mais amadurecido, que a gente enquanto escritor, eu digo, que a gente tivesse mais oportunidades de cursos de desenvolvimento profissional e mais chances dentro do mercado literário também. Não só no formato de publicação independente, né, que hoje qualquer pessoa pode publicar através de plataformas de autopublicação como a Amazon e o Clube de Autores, por exemplo, mas através de boas editoras de verdade mesmo. Sei que o mercado tá melhorando muito, eu tô nesse meio desde 2014, então de lá pra cá eu tenho visto muitas melhorias, tenho visto também muitas tentativas dos próprios profissionais literários de profissionalizar o meio, de tentar fazer com que as pessoas aí entendam um pouco mais do mercado e também entendam um pouco mais de escrita, mas eu acho que a gente tem, assim, uma estrada muito longa para chegar até onde outros países estão com essa questão de escrita. Inclusive, aula de literatura mais voltada para a escrita criativa, para o desenvolvimento de narrativa mesmo, e não só para ler livros, como acontece na escola brasileira hoje. E bem, comentem aqui embaixo se vocês forem assinantes da Tag, se vocês já leram o livro desse mês, se vocês gostaram de Escritores e Amantes, qual foi a opinião de vocês a respeito da obra, eu vou gostar bastante de saber. E se você não for assinante da Tag, mas ficou curioso, quer saber como é que funciona, eu vou deixar aqui embaixo
o link que leva vocês pro campo de assinatura da tag e também o meu cupom de desconto, que se vocês fizerem a assinatura da tag com esse cupom de desconto, vocês ganham um desconto na primeira caixinha e eu ganho um mimo, eu ganho um brinde da tag por ter feito essa indicação pra vocês. Se vocês forem comprar alguma coisa no site da Amazon fazendo isso com o meu link que tá aqui embaixo, também na descrição do vídeo, me ajuda muito, porque eu recebo uma pequena comissão sobre tudo que é comprado através desse link e você não paga nada mais do que você já iria pagar. Essa comissão me ajuda bastante porque eu tô tentando guardar esse dinheiro pra comprar, pra investir aqui no canal comprando uma câmera pra gravar vídeo pra vocês com uma maior qualidade de imagem e de som. E se você gosta do meu trabalho, gosta do meu conteúdo, não quer perder nenhum vídeo novo, entra pro nosso grupinho do Telegram. Ele é um grupo só pra avisos realmente, não tem interação, então vocês não vão receber um monte de notificação no celular de vocês. É só pra eu avisar quando tem vídeo novo ou quando tem alguma outra novidade ou de repente alguma promoção na Amazon que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!